Meus queridos irmãos, espero encontrar vocês muito bem no dia de hoje. Nós estamos aqui com mais um vídeo, agora o informativo para o mês de janeiro de 2022. Primeiro eu gostaria de dizer a você que nós estamos muito encorajados e felizes por ver como Deus tem abençoado o Ministério Prega a Palavra para que nós possamos realizar um retorno seguro e colocar no nosso calendário as atividades que tanto nós estávamos orando e clamando a Deus para que Ele nos desse essa oportunidade de retorno presencial. Então, muito obrigado a você que esteve acompanhando o Ministério todos esses anos, esse período em que nós estávamos e ainda estamos, com restrições por causa da pandemia, mas estávamos totalmente impossibilitados de estar presente com os nossos grupos. Obrigado, sua oração foi de fundamental importância, Deus respondeu e nós, pela graça dele, iremos já estar presente com alguns grupos já agora em fevereiro de 2022. Queria agradecer também a você que todo esse período continuou orando, intercedendo pelo ministério, mas também contribuindo, ofertando para que nossas equipe de base, nossas tarefas, elas continuassem atuantes mesmo diante de um cenário que nós estávamos impossibilitados de encontro presencial. Louvamos a Deus por isso. Nós fizemos muitas melhorias, nós fizemos bastante trabalho no mundo online, no mundo virtual. Conseguimos fazer congressos, conseguimos realizar encontros com os nossos grupos espalhados pelo Brasil, conseguimos fazer treinamento de professores, conseguimos fazer bastante coisa. E agora vamos utilizar parte do informativo aqui para poder apresentar a nossa equipe de base, também alguns dos ministérios atuantes aqui na nossa sede, na nossa base do Prega a Palavra. Olá, meu nome é Benjamin, eu trabalho no Ministério Prega a Palavra há 6 anos. A minha função é na área de TI. Trabalho no Ministério em relação ao site, andamento dos cursos de EAD e fornecimento de informações pelo blog e também dando suporte à livraria e tudo. Mas o objetivo principal é ajudar, facilitar a transmissão de recursos aos mãos dos pastores para facilitar o treinamento que eles estão passando em exposição bíblica. Tudo que nós temos, nós recebemos gratuitamente, e queremos oferecer gratuitamente para os irmãos. Mas isso não vem sem custo a nós mesmos, e Deus tem me colocado num lugar que eu tenho o privilégio de trabalhar na área de TI. Meu sustento não é um sustento missionário, é sustento através do emprego que eu tenho. A empresa que eu trabalho me forneceu a habilidade de poder oferecer 2 dias semanais para o Ministério Prega a Palavra, mas o meu sustento vem de outra fonte. Mas eu queria encorajar os irmãos que é possível usar as suas habilidades, se vocês trabalhem na área de TI, outra função, indústria, que suas habilidades podem ser usadas tanto no seu área de trabalho, mas também na igreja ou em ministérios que nem Prega a Palavra, que Deus pode usar isso para levar mais adiante a expansão do reino dele. Então, queria encorajar os irmãos, juntos andamos mão em mão para o avanço do reino de Deus. Nós ficamos muito felizes de ver como o Ben, o missionário que você acabou de conhecer, viu como ele atua e como ele trabalha aqui. Nós ficamos muito felizes por sua instrumentalidade, seu empenho. Muitas coisas no nosso site aconteceram por meio da sua dedicação. Mesmo ofertando apenas 2 dias da sua semana para o Ministério Prega a Palavra, ele conseguiu produzir um volume de dados muito significativo, mudando inclusive
o modo operante, como nós envolvemos os nossos alunos na nossa plataforma e o ganho que isso vai proporcionar ao Ministério Prega a Palavra. Então, Deus abençoe grandemente a vida e a instrumentalidade do Ben na condução aí da nossa equipe virtual, e você que tem condições de auxiliar, como você acabou de ouvi-lo, por favor, nos procure, precisamos de mais voluntários nessa área. Nós também estamos muito felizes porque tivemos a oportunidade de, agora para esse informativo, ter um bate-papo com o pastor Antônio Mendes, que foi pastor da Primeira Igreja Batista de Atibaia por 40 anos e, consequentemente, o idealizador do Ministério Prega a Palavra. Então, quero convidar você a ver pequenas partes dessa entrevista que nós vamos manter nos nossos registros. E a Deus toda a honra e toda a glória pelo ministério do pastor Antônio Mendes, a sua instrumentalidade e a maneira como ele foi usado por Deus, não apenas aqui na Piba, mas para abençoar igrejas no Brasil e no mundo. Acompanhe conosco aí um trechinho da entrevista com ele. E hoje nós temos a alegria de ter aqui o pastor Antônio Mendes, que foi o fundador do Ministério Prega a Palavra, e nós vamos utilizar esse momento de informativo para algumas perguntas. Primeiro, para que você conheça o que é o Ministério Prega a Palavra, mas também para que você saiba como Deus tem usado esse ministério para abençoar tantas igrejas no Brasil e no mundo. Pastor Mendes, nós sabemos que o Prega a Palavra ele faz parte do legado do seu ministério, isso é indiscutível. O senhor tinha dimensão que o Ministério Prega a Palavra chegaria na importância em que ele se encontra hoje, de tamanho e de auxílio para pastores e líderes no Brasil e no mundo? Não, de jeito nenhum. Porque nós começamos o Prega a Palavra num ambiente bem nosso aqui, convidando alguns pastores. Como eu fui presidente da Ordem dos Pastores da Convenção, eu tinha uma facilidade de alcançar esse pessoal, mas não tinha a mínima ideia que fosse essa grandeza que é hoje. Mas é impressionante, a gente começa um trabalho e Deus fala, deixa para mim. E aí, meu amigo, aí é inquestionável, né? Se ele fala, deixa para mim, mas eu gostaria de salientar a importância do Eduardo, meu filho, porque ele que costurou a coisa toda. A gente não tinha tempo e também eu não tinha capacidade de fazer o que ele faz, é um negócio da área dele. E ele foi muito importante, mas eu não tinha a mínima ideia que fosse tudo isso hoje. Quando eu conheci o Eduardo, eu conheci ele lá em Foz do Iguaçu, andando com uma mochila nas costas, com uma série de panfletos do Prega a Palavra, divulgando para o pessoal, e tinha muita resistência naquela ocasião. O pessoal ficava assim, o que é isso, né? A resistência era para o nosso posicionamento teológico, né? Isso aí sempre custa um certo esforço, mas depois a ficha começa a cair. Ficha cair também já é antigo. É antigo. Mas a resistência, mas é com resistência que a gente ganha o jogo. Exato. Quando o jogo é fácil, aí é que nem fala em inglês, a piece of cake, é um pedaço de bolo. Come um pedaço de bolo, só dá uma mastigada e acabou. Mas com a resistência é melhor, principalmente para quem gosta de desafio. Exato. E qual que é o seu sentimento hoje como pastor, olhando para toda essa realidade, vendo que no seu legado há tantas e tantas entregas para a igreja brasileira e para a igreja também em outros lugares do mundo? André, eu sempre procurei um meio de expressar o quanto Deus foi bondoso para comigo no ministério, e a palavra orgulho não cai bem, mas a palavra que cai bem é realização. É impressionante como Deus faz com que nós nos sintamos realizados, mesmo diante das nossas imperfeições, o que é claro, é evidente, né? Mas é impressionante como Deus traz aquele sentimento de realização. Olhando para o Prega a Palavra e outros ministérios, eu fico pensando, Senhor, por que o Senhor me escolheu para isso? Eu talvez seria o último da fila, mas Deus falou, não é você. É inegável para nós que somos novos que o seu ministério é um ministério de exemplo. É por isso que nós estamos falando aqui de legado. O Senhor
acredita que a exposição bíblica foi fundamental para essa realização e para esse legado todo que o senhor construiu? Mas não tenho a menor dúvida. Por exemplo, vamos falar do legado da pipa, que hoje é uma igreja de boa expressão, não só no Brasil, como fora do Brasil. A pipa começou com exposição bíblica. Quem me ensinou exposição bíblica foi o Karl Lattler. Ele foi sensacional. Então a igreja era pequena, nós éramos no começo 20 e poucas pessoas e era exposição bíblica. 1 João foi a primeira carta que expomos. E a gente sentia a igreja fortalecida, tanto é que ela foi tão fortalecida que nunca parou de crescer. E hoje é essa grandeza aí que quando eu estou na pista lá eu olho para todo esse prédio, eu falo, não pode ser, como que nós chegamos? Nem eu acredito como chegamos até aqui. Agora, Deus colocou nesse espanhol aqui um inconformado. Eu não me conformava com nada, tinha que ir adiante. E Deus fez a obra. Tem algum livro da Bíblia que o senhor não expôs na piba e que o senhor, hoje, olhando para trás, poderia dizer assim, esse livro eu tinha que ter feito exposição? Não, acho que não. Eu acho que tem os profetas menores que nós não conseguimos fazer todos, mas não tem assim um livro que nós deixamos. Mas o que ficou marcado mesmo é 1 João, que foi o primeiro, porque 1 João enfatiza a comunhão. E a igreja sempre foi nota 10 em comunhão. Mas não tem nenhum livro assim, não, que eu lembro, puxa, faltou esse. Não, pelo menos que eu me lembro, não. Agora, as cartas pastorais, aquelas que caminhavam. Tito, então, Tito eu sou fascinado. Tito é fantástico. Qual que seria a mensagem de Tito para a igreja hoje? Que o senhor acha que isso deveria estar em evidência após a sua transição? Tito para mim foi tão importante na transição de diáconos para a liderança espiritual ou presbíteros, como queira. Porque Tito é fantástico. Quando Paulo fala, você vai botar as igrejas dos cretinos em ordem, né? Os habitantes de Creta, ele fala, primeira coisa, conselho, você vai instituir um grupo de presbíteros. É a primeira coisa. Aí depois ele começa a fazer os alertas. Aí logo em seguida ele conta como eram os adversários. Tito não ia dar conta sozinho não, porque era gente da pesada, viu? Gente da pesada. E para mim aquela mensagem reforça a ideia da igreja ter uma liderança espiritual, um presbitério muito forte. Ali para mim é fundamental. Em uma época que no mundo batista quase não existia isso. Não existia. Eu acho que a Pipa foi uma das primeiras igrejas a romper com a instituição diaconal nos moldes antigos. Eu não lembro de muitas na época, não. Tá. Isso foi na década de 90. Se o senhor pudesse deixar uma palavra de encorajamento hoje para as próximas gerações de pastores, o que o senhor falaria para eles? Interessante. Vocês vão assustar. Menos estudo e mais ação. Aí você vai falar, pastor, o senhor é contra estudo? Não, não sou contra. Mas os campos estão verdes, prontos para ceifa. E onde estão os ceifeiros? Está todo mundo enclausurado, fazendo mestrado, doutorado e tal, e tanta coisa. E esse interior aí, tanto de São Paulo como do Brasil, sem obreiros. E fica todo mundo estudando. E eu diria, bota o pé na estrada, gente. Estudo é bom, mas bota o pé na estrada. Eu fico impressionado com quantas cidades no nosso estado de São Paulo que não tem trabalho evangélico. Não tem trabalho batista ou de uma igreja séria. Então, meu conselho, jovens, estuda. Mas quando você vê que você já tem uma bagagem relativa, vai, assuma. E com o tempo você vai fazendo pela internet, ou congressos e tal, mas, gente, é muito laboratório e pouco campo. Exato. Pouco campo. Parece que é uma realidade do nosso tempo, né? Sempre muitos certificados e essa interação com a realidade de poder fazer a obra como obreiro. E isso me traz seríssimas preocupações quanto ao futuro. Hoje não tem mais esses desbravadores, não. Desapareceram.
É todo mundo ar-condicionado e num nível que não chega lá nas necessidades. Isso me assusta, mas me assusta mesmo. Agora mesmo nós tivemos lá numa cidade, Itajubina, a igreja fechada, a igreja batista fechada lá, estive lá, tiramos fotografia lá e não tem ninguém. E uma cidade, um bairro assim bem populoso, está faltando gente se dispor para o trabalho. André, quando eu vim para Atibaia, tinha 22 pessoas e tínhamos um salãozinho de 40, 50 metros quadrados e um banheiro, que servia masculino e feminino. Hoje, com a nova moda, o banheiro era bem moderno, né? Já era bem atualizado. Já era bem atualizado na época. E Deus colocou no meu coração, no coração da Cida, e falamos aqui que nós vamos realizar o nosso sonho. E deixei uma igreja grande em São Paulo, que eu era membro, presidente da igreja, mas Deus falou, não vai. E olhei para a Cida olhou para mim, vamos lá, vamos fazer a nossa história lá. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Aliás, não foi eu que fiz, foi Deus que fez a minha vida. Trabalhou para isso, né? Trabalhamos. E uma mensagem para a igreja, principalmente para a primeira Igreja Batista de Atibaia, que foi a idealizadora do projeto do Prega Palavra, é a principal mantenedora hoje. Qual que seria a mensagem que o senhor deixaria para ela? Não abandone o Prega Palavra. Todo domingo precisa falar do Prega Palavra. A igreja precisa ver o papel dela, a PIBA, nesse mundo evangélico. Nós encontramos pastores e mais pastores dizendo, vocês mudaram o meu ministério. Eu acho que você já ouviu muito isso. Vocês mudaram o meu ministério. E uma das coisas que fica claro para os pastores aí fora, como que a PIBA investe tanto e não investe para ela, investe para o campo. A nossa visão é reino e a igreja não pode parar. A igreja tem que continuar, porque nada mais compensador do que ver obreiros pregando a verdade e sendo aonde eles estão uma opção de seriedade para aqueles que querem realmente ouvir a palavra. E a igreja é importante nisso. Poucas igrejas fazem o que faz a PIBA. Aliás, eu contaria nos dedos até do Lula, viu gente? Tranquilamente. Falta as igrejas olharem para fora, não só para o umbigo dela. É por isso que PIBA tem cadeira de plástico. É por isso que PIBA é um ginasião. É por isso que PIBA não tem ar-condicionado. Porque a visão da PIBA é outra, é para fora. Tanto em missões, porque esse é um trabalho missionário também, não há a menor dúvida. A grande maioria das pessoas acredita ou tem uma visão de que treinar pastores e líderes para a exposição bíblica, isso não é missões. Para mim é missões. Mas na verdade, nós sabemos que uma igreja bem treinada na exposição bíblica, ela é uma igreja que ela vai crescer saudavelmente, ela vai cumprir bem o seu papel. E vai fazer missões. Porque à medida que os textos bíblicos são expostos, eles vão ganhando uma capacidade sobrenatural de olhar para fora. Até na Bíblia, é tudo pela palavra. Ok. Bom, gente, essa é uma pequena entrevista com o pastor Antônio Mendes, a qual o Ministério Prega a Palavra é extremamente grato, porque ele foi um dos grandes idealizadores, como ele bem colocou, com o pastor Eduardo Mendes, que desbravou o Brasil. E nossa gratidão por ver como Deus tem usado o Ministério Prega a Palavra no Brasil, hoje, com 71 grupos em andamento. Já formamos mais de 40 grupos, quase 2.000 pastores que já passaram pelo treinamento do Prega a Palavra, igrejas que nós ouvimos que se tornaram saudáveis nas suas práticas bíblicas e movimento da Palavra de Deus dentro da igreja, por meio da instrumentalidade do Ministério Prega a Palavra. Então, pastor Mendes, muito obrigado, foi um prazer imenso ter o irmão aqui nesse pequeno bate-papo, a quem eu devo muito a vida, o meu ministério e a gratidão por saber que o Senhor foi muito e continua sendo usado por Deus nesse processo. Você me deixa assim meio encabulado com tudo isso, né? Mas, gente, eu vou usar do velho chavão, toda a glória é dele. Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Se eu tivesse que deixar um conselho para você e para todos os pastores, sejam inconformados.
Deus. Não se conforme com aquilo que você já alcançou. Se eu fosse me conformar com aquilo que já tínhamos alcançado lá na década entrando para 2000, nós estaríamos lá na cidade, num local com máximo 250 pessoas e não, nós vamos longe. E hoje nós estamos nesse lugar fantástico aqui, mas sim, sempre fui um inconformado. O hoje não pode ser a nossa meta, tem que ser o amanhã. E o hoje faz com que desafiemos tudo para que amanhã sejamos melhores do que somos hoje. Fico feliz que pregue a palavra e parabéns pela sua liderança. Obrigado. Aprendi com o Senhor. Deus abençoe vocês. Até o próximo informativo. Tchau. Bom, meus queridos irmãos, nós realmente ficamos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem proporcionado para nós. Eu gostaria de convocar você a continuar orando pelo Ministério Prega a Palavra. Ore, por favor, para que Deus continue capacitando a nossa equipe, não apenas a nossa equipe de base, mas também os nossos diretores regionais. Ore pelo retorno que nós estamos agora começando a desfrutar dos encontros presenciais. Muitas coisas ainda estão em questões relacionadas à Covid, a toda a situação aí dos protocolos de segurança, restrições. Ore por a proteção dos nossos professores, dos nossos diretores, da equipe, do grupo que vai estar se reunindo para receber o treinamento do Ministério Prega a Palavra. Nós carecemos das suas orações e do seu apoio nessa caminhada conosco. E também, se você deseja continuar vendo esse ministério avançando, você pode se envolver financeiramente. Você pode enviar sua oferta por meio de Pix, você pode entrar lá no nosso site e na aba lá, contribua, ver as opções que nós temos de conta bancária. Você pode acionar um diretor regional ou ligar aqui na base e você pode, por meio de ofertas regulares, manter não apenas um projeto, mas praticamente todo o nosso trabalho como missão. Então, convido você a orar por nossa proteção e se envolver financeiramente no projeto Prega a Palavra para que mais pastores e líderes continuem sendo treinados para a honra e glória do Senhor Jesus. Forte abraço, até fevereiro de 2022, onde ali no final faremos um novo informativo para falar para você como que Deus tem conduzido o nosso ministério. Deus abençoe ricamente a sua vida.